Aleluia! Shalom a todos! Feliz 2021! Estamos dando início agora ao nosso primeiro programa, a primeira transmissão do nosso culto, do nosso serviço nos domingos, de transmissão de ensino da palavra. E eu decidi fazer por esse meio, através de gravação, não fazer ao vivo. Creio que durante todo esse mês de janeiro será dessa forma, porque também estamos à vésperas de viajar e passar um tempo com os meus familiares no Nordeste, e com certeza vamos estar aproveitando lá um tempo em família, um tempo de estar cumprindo o propósito no Senhor. E não sei se vou ter internet acessível a toda hora. Então, possivelmente, já estou me preparando para fazer as próximas transmissões dessa forma, através de transmissão. E eu hoje estou aqui, na cobertura do nosso condomínio, do nosso apartamento aqui. Tem uma área comum, alguns já conhecem essa parte, outros ainda não. Poderão conhecer quando vier nos visitar aqui em Minas Gerais. Mas decidi gravar aqui em cima. Aqui tem uma vista bonita, com as montanhas, dá para ter um céu aberto, Então acredito que aqui será um bom lugar para estar ministrando a palavra do Senhor nesse dia. E já deixo o meu abraço a todos que estarão assistindo esse vídeo, essa transmissão, ainda que gravado. Receba o nosso abraço ao vivo, em nome de Jesus. A todos que estão nos acompanhando na jornada de leitura da Palavra de Deus. Estamos na lição 12, a lição de número 12, e vamos estar comentando ela um pouco aqui em alguns minutos. E aos demais que nos acompanham no Ministério Missão Shalom, que o Senhor também possa acrescentar uma palavra aos seus corações nesse dia e nesta hora, em nome de Jesus. Mas eu quero convidá-los a ler, primeiramente, o Salmo de número 103, versículo 1, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse é um salmo bem conhecido, Salmo de Davi, no qual o salmista convida a todos a virem adorar o Senhor. Primeiramente, a sua própria alma. O salmista convida a alma dos adoradores a bendizer ao Senhor. Em algumas traduções fala louvar ao Senhor. Louvar, bendizer, exaltar ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que tremendo é saber que nós podemos ser instrumentos de adoração. Que quando reunimos as nossas forças e superamos as circunstâncias, as adversidades, e caminhamos no propósito divino, então nós estamos adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor. E interessante que o Davi primeiramente convida a sua própria alma, porque de nada vale adorar o Senhor da boca para fora, adorar simplesmente de lábios e não de coração, porque a palavra alma aqui está relacionada ao coração, não o coração carne, mas o coração mente, sentimentos. Então o salmista nos convida a adorar ao Senhor, primeiramente com a sua alma, com a sua disposição a obedecer a Deus, a aplicar a palavra, a exercer a fé. E logo com tudo o que há nele, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É bem verdade que existem momentos que nem tudo que há em nós está com vontade de bendizer, com vontade de louvar, com vontade de adorar.
Existem muitos momentos em que passamos circunstâncias e processos e desafios que áreas em nossa vida estão sendo influenciadas a morrer, a desanimar, a se entristecer. E é sobre isso que eu vou estar falando agora. A lição 12 fala sobre Jacó, o patriarca Jacó, que se tornou Israel, né, o pai das tribos, o pai dos filhos de Israel. Ele, durante muitos anos, ele se entristeceu muito por causa da perda de um filho amado. Porque os irmãos de José simularam a morte de José e lhe trouxeram a notícia ao seu pai de que o seu filho possivelmente havia morrido, porque só havia sobrado as roupas ensopadas de sangue e possivelmente um animal, uma besta, lhe havia devorado, lhe tirado a vida. E o seu pai se entristeceu muito, Jacó se entristeceu muito, e declarou com as suas próprias palavras de que desceria com tristeza à sepultura. Veja que as palavras têm poder. Muitas vezes, por não saber disso, passamos a verbalizar palavras, a construir atmosferas com as nossas palavras, e essas atmosferas acabam dando direito legal para que venhamos ser atacados, oprimidos, angustiados. Se você tem cedido palavras negativas, ou você tem declarado morte, tristeza, luto, ao invés de vida e vida e abundância, que você possa recolher essas palavras no mundo espiritual, que você possa anular e cancelar, porque você que liberou as palavras é também quem tem o poder para anular e cancelar. Em nome de Jesus. E Jacó havia liberado essas palavras, que desceria com tristeza à sepultura. E durante muitos anos, os seus filhos viram a dor que lhe causaram, ao ponto de que isso foi, de alguma forma, um instrumento para levar esses filhos a uma verdadeira techuvá, arrependimento. Como lemos nas lições anteriores, Judá, quando se encontra com José, demonstra uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança de caráter, porque certamente foi processado pela dor que causou ao seu próprio pai, demonstrando a sua mudança, pondo a sua vida em lugar da vida de Benjamim, quando José os colocou à prova e tentou tirar Benjamim deles. Judá disse que era fiador do seu irmão e que não deixaria de maneira nenhuma o seu pai voltar a sofrer. Então, que tremendo é saber que nós fomos criados para ser instrumentos de louvor e de adoração ao Senhor, não para ser instrumentos de tristeza, de luto. Muitas vezes fomos mal ensinados de que os nossos sofrimentos é que nos santificam, ou também que as nossas más experiências que vão demonstrar a Deus como nós somos fiéis a Deus. Pensamentos como esse devem sair da nossa mente, para que venhamos ser instrumentos do Senhor, da forma que fomos planejados e criados. Precisamos ter um coração alegre, um coração feliz, precisamos ser pessoas felizes, pessoas cheias de alegria, que louvam a Deus, que bendizem a Deus, não só da boca para fora, mas com todo o seu coração, com a sua mente, com a sua alma. Só que Jacó não estava nesta condição de louvar a Deus e bendizer a Deus com tudo que ele tinha, porque no fundo Jacó tinha uma tristeza, Jacó tinha um vazio deixado pela perda do seu filho, pelo seu filho ter sido arrancado dele de forma prematura, precoce. Quando José saiu da casa do pai, os irmãos o venderam e ele foi parar na terra do Egito, José tinha 17 anos. Ou seja, 17 anos foi o tempo
em que José viveu junto ao seu pai Jacó. E Jacó vivia, ali desfrutando do seu filho. Mas por muitos anos em que Jacó esteve no Egito, em que José esteve no Egito, Jacó viveu um certo luto, uma certa tristeza, um certo vazio. Como bem dizer ao Senhor, com tudo o que há em si, com toda a sua alma, se há um vazio? E é esse vazio que eu quero te falar, que Deus preenche. Porque quando o Senhor nos permite experimentar um vazio, significa que Deus está fertilizando a nossa vida, Deus está iniciando coisas novas em nossa vida, Deus está criando uma sede, uma fome, para que nós venhamos sair de onde estamos e venhamos buscar aquilo que verdadeiramente Deus tem preparado para nós. Esses são os processos que precisamos entender. Deus não cria o vazio por criar, para nos tornar depressivos. Deus permite criar esse vazio, como criou no início da criação de todas as coisas, para logo dizer: haja luz, haja entendimento. Ou seja, reconheça aquilo que eu estou te direcionando, te guiando. Precisamos entender acerca dos tempos de Deus. Quando o Senhor enviou o profeta Elias à terra de Sidom, antes de vir à terra de Sidom, enviou ao ribeiro de Querite. Por um pouco de tempo o profeta ficou lá sendo alimentado por corvos e morando às margens do rio Querite. Mas a Bíblia diz que as águas do Querite baixaram e secaram. E logo veio a escassez sobre aquele lugar. Então o Senhor fala ao profeta dizendo: levanta-te daqui e vai à terra de Sidom, porque eu te enviarei à casa de uma viúva para que te sustente. Ou seja, a escassez, quando ela vem, é porque um ciclo já se fecha e Deus vai iniciar um novo ciclo, uma nova temporada. Muitas vezes sentimos esse vazio porque nós não queremos mudanças. Queremos que as coisas permaneçam como estão. Então veja que interessante, na lição 12, iniciamos em Gênesis, capítulo de número 47, versículo de número 27, que diz assim, Gênesis 47, 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Esse Israel aqui já é Jacó. Assim habitou Israel na terra de Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram muito. Versículo 28, veja só o 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Por que a Bíblia ela traz esses detalhes? E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Ou seja, o mesmo tempo em que Jacó teve com José na terra de Canaã, foi o mesmo tempo em que Jacó teve com José e toda a sua família na terra do Egito. Deus lhe trouxe a restituição. Os últimos dias de Jacó foram como os primeiros dias. Veja que tremendo. Os últimos dias foram como os primeiros dias. Deus restituiu os anos. Deus restituiu as oportunidades. Deus restituiu tudo aquilo que se havia perdido. E detalhe que a Bíblia diz, e Jacó viveu. Será que ele não estava vivendo antes? Por que a palavra viveu, aí que no hebreu é Jaim, vida. Jaim, vida ou vidas. No grego é zoe. Essa palavra viveu não é só de estar vivo, mas é de viver abundantemente. É de viver em plenitude. Porque Jacó recobrou vida na sua alma com a boa notícia de que o seu filho amado ainda vivia e que ainda lhe havia sido acrescentado mais 2 filhos, Manassés e Efraim. Não só o seu filho,
mas os filhos dos seus filhos também lhe foi concedida a oportunidade de relacionar-se, de desfrutar, de conviver. Né? Jacó teve a oportunidade de ensinar Manassés e Efraim a Torá, ao ponto de lhes adotar como seus próprios filhos. Jacó viveu abundantemente 17 anos. 17 anos viveu abundantemente. Próximo à sua família. Imagina como estava a alma de Jacó após encontrar o seu filho e saber que o seu filho estava bem, estava prosperando, que o seu filho havia multiplicado a sua família e agora também, além de ter esposa, tinha filhos. Imagina, e Deus lhe concedeu a Jacó ainda 17 anos para desfrutar a sua família. Por isso a alma de Jacó prosperou, abundou, recobrou vida. Certamente, nesse contexto, Jacó estava como no Salmo 103 que nós lemos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque Deus havia demonstrado favor, graça, bondade, misericórdia. Deus havia demonstrado cuidado, amor para com Jacó e a sua casa. Isso é que é tremendo. Quando reconhecemos a bondade, a misericórdia, o amor de Deus para conosco e a nossa casa, então vamos ter motivo de sobra para bendizê-lo, para louvá-lo, para exaltá-lo. E que tremendo foi esse tempo que Jacó teve ao lado dos seus filhos, da sua família. Foi o tempo suficiente para educá-los, para instruí-los, para marcá-los na visão, na promessa que Deus havia dado a ele e à sua família, de que lhes colocaria em uma boa terra que manava leite e mel, a terra de Canaã, a terra da promessa e da herança. E nessa lição também fala que Jacó abençoou seus filhos, dá a chamada bênção final. E começa a abençoar do primeiro, né, do mais velho, mas não o primogênito, porque o primogênito está relacionado com o filho que vai dar continuidade ao legado espiritual, ao sacerdócio, mas abençoou segundo o mais velho natural, Rúben. E diz, Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força, o princípio do meu vigor, mais excelente em alteza, mais excelente em poder. Mas olha só o que diz, inconstante como a água, ou seja, Rúben, tu és o primeiro, primogênito, mas é inconstante. Começa uma coisa e para, não conclui. Essa marca de inconstância não pode ser a marca de um verdadeiro adorador, não pode ser a marca de um que foi chamado ao sacerdócio com Deus. Porquanto, inconstante como a água, não será mais excelente, ou seja, não será mais excelente, porque subiu ao meu leito, ao leito do teu pai e contaminaste, subiste à cama, porque Rúben, né, teve relações com uma das concubinas de seu pai, desonrou seu pai. Né, foi dominado pelas suas paixões, pelo seu ímpeto, pelo seu impulso, não tinha um domínio próprio. Simeão e Levi também, nesse lugar da bênção, foram duramente corrigidos pelo seu pai. Por quê? Porque o pai, Jacó, como um pai, deveria corrigir os seus filhos. Isso não é maldição. Jacó não amaldiçoou os filhos, senão corrigiu duramente as suas práticas, os seus atos, que estavam fora das instruções divinas. Porque tentaram, Simeão e Levi tentaram fazer justiça própria, defender a sua irmã que foi violentada pela família de Siquém,
E eles foram lá, forjaram um plano para esses homens se circuncidarem. Foram circuncidados e, quando estavam doloridos pela circuncisão, aproveitaram as suas fraquezas e mataram a todos os varões daquela cidade. E isso o seu pai Jacó, ou Israel, desaprovou, por isso corrigiu, porque a violência não é o caminho para o êxito. As coisas não são conquistadas pela força do nosso braço. Isso são os pagões, né, que tem o governo tomado à força, usurpando, manipulando. Mas no reino de Deus isso não funciona. O reino é transferido pelo próprio Deus. O próprio Senhor nos outorga a autoridade. O próprio Senhor nos transfere a autoridade, nos delega, nos legaliza. E o quarto filho, Judá. E diz: Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, os seus filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é o leãozinho, da presa subiste, meu filho. Encurvaste e deitaste como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se apartará de ti, nem o legislador dentre os teus pés, até que venha Siló, e eles se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa. Mais excelente, ele lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Tremendo. Fala que os irmãos de Judá louvarão Judá. Na verdade, não é louvar a Judá, né? Reconhecendo a grandeza de Judá, reconhecendo a natureza de Judá, mas bem louvarão a Deus, contemplando o que Deus fez na vida de Judá. O próprio nome Judá significa louvor, significa adoração, né? Por isso os judeus adotaram esse nome para sua identidade. Judeu significa os que louvam, os que adoram. Por isso há uma diferença do judeu civil para o judeu espiritual. Judeu significa aquele que adora ao único e verdadeiro Deus, com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu coração. Jesus era judeu. Jesus foi judeu. Isso não pode ser contestado. Jesus foi judeu. Jesus não foi romano, Jesus não foi italiano, Jesus não foi grego, Jesus foi judeu. Por isso a profecia diz que a salvação vem dos judeus. E olha que tremendo. Eu não vou enumerar a bênção de todos os filhos, porque vocês podem ver na lição detalhadamente isso. Mas fala de Zebulon, que Zebulon herdou a unção para o comércio, né? Isacar foi um entendido nos tempos. Gade é o exército. Assé, a prosperidade e as oliveiras. E José, vamos passar para José, um râmero frutífero, herdou a maior parte no que se refere à herança territorial na terra de Canaã, né? José recebeu uma porção dobrada, uma porção a mais. Por quê? Pelos processos que passou, né? Não só por ser amado por Deus, porque todos os filhos são amados pelo Pai, mas Deus trabalha muito no que se refere à lei da recompensa, a lei da semeadura e colheita. Não se pode semear limão e esperar colher maçã. Há uma lei que Deus não nega ela, é a lei da semeadura e colheita. O que semeamos, vamos colher. Semeamos justiça, vamos colher justiça. Semeamos injustiça,
com certeza vamos colher injustiça. Semeamos honra, vamos colher honra. Semeamos desonra, com certeza haverá desonra também a ser colhida. É uma lei da semeadura e colheita que também pode ser chamada lei da causa e efeito. Então é sobre basicamente isso que a nossa lição vai falar hoje. Em 1 Reis, capítulo 2, fala do conselho de Davi a Salomão, quando assumisse o trono, o governo, né? Jacó também estava transferindo o seu legado, transferindo a bênção final, a bênção patriarcal aos seus filhos, corrigindo aqueles que deveriam ser corrigidos e encorajando aqueles que necessitavam ser encorajados. Que tremendo, né? E cada um recebendo de acordo às suas obras, né? Como se fosse uma prestação de contas, de alguma forma uma projeção profética do tribunal de Cristo, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo tem essa revelação, diz que nós vamos receber no tribunal de Cristo de acordo às nossas obras. E Salomão também recebe instruções de Davi quando assumisse o seu governo, né, o trono, quando subisse ao trono, que viesse praticar justiça e viesse punir severamente os desleais, aqueles que derramaram sangue inocente, e que viesse governar com justiça, retidão, né, que viesse caminhar no conselho da palavra de Deus, nos caminhos do Eterno. E em Mateus 20 e 21, né, muito interessante, Jesus começa a falar de uma parábola acerca do homem que saiu a assalariar trabalhadores, e ele saiu a assalariar logo pela manhã cedo e combinou de pagar o salário, né, o dia de trabalho, um valor X, e aí saiu de novo a assalariar outras pessoas um pouco mais tarde e combinou o mesmo valor, outros um pouco mais tarde combinou o mesmo valor, e outras pessoas ele combinou no final do dia e decidiu pagar o mesmo valor, né? E na hora do acerto de contas, todos receberam a mesma quantia, e aqueles que começaram a trabalhar mais cedo reclamaram. Por quê? Porque viram que outros trabalharam menos e ganharam a mesma quantia. E eles trabalharam mais, na cabeça deles, eles deveriam ganhar mais. Só que foi acertado o valor antes do trabalho. Esse senhor não foi infiel, não foi mau caráter. O que ele havia acordado, cumpriu. Só que ele decidiu ser generoso com outros. E aí Jesus começa a dizer que muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Isso é uma verdade no reino de Deus. Muitos homens já têm uma longa caminhada de serviço ao Senhor e outros têm uma pouca caminhada, e ambos podem receber a mesma quantia, ou aqueles que trabalharam menos podem receber mais. Por quê? Porque Deus dá, né, não só de acordo aos méritos, né, existe a lei da semeadura e colheita, tudo que semeamos vamos colher, mas também Deus pode aplicar graça, né, e dar além do que merecemos. Isso é que é o tremendo. Deus não só nos dá o que merecemos, a lei da semeadura e colheita no literal, mas Deus dá além do que merecemos. Isso é a graça. Isso é a misericórdia. Isso é a compaixão do Senhor para conosco. E o sistema religioso ficava furioso com isso, né? Perseguiam Jesus, queriam saber com que autoridade fazia essas coisas, né? Muito interessante o que foi tratado nesse contexto aqui. A mãe dos filhos de Zebedeu, né, dos filhos de Bonerge, Tiago e João, chegou para Jesus para interceder por uma posição favorável dos seus filhos, quando Jesus viesse estar governando. E Jesus disse que não convinha a ele decidir isso, mas era o Pai. Ou seja, essa eleição
é pelo Pai, né? Nós precisamos entender o que semeamos, vamos colher. Mas no que se refere, né, a desígnio, o desígnio é escolhido por Deus, assim como José foi escolhido para ser este governador do Egito. Isso é desígnio. Outro ponto importante, se Deus quer fazer graça para conosco ou para com qualquer outra pessoa, a gente não pode ficar amargurado com isso, não pode ficar entristecido com isso. Ah, fulano chegou há pouco tempo, já está recebendo mais do que eu. Glória a Deus por isso. Não olhemos para que o outro está recebendo, para que o outro está conquistando em Deus. Olhemos para nós. Cuidemos mais da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Tudo que nos leva a comparar, de alguma forma, é injusto. Por quê? Porque não há como comparar. Não há como comparar as coisas que são complexas. Eu não posso comparar a vida de A com a vida de B, porque são dois contextos diferentes, duas histórias diferentes, dois desígnios diferentes. Temos que saber que Deus trabalha na nossa vida de acordo ao seu plano para nós, de acordo ao seu plano e propósito para as nossas vidas. Se fosse olhar para a experiência de Jacó, nós podemos dizer que Deus foi injusto com Jacó. Jacó saiu da casa do seu pai cedo, passou 21 anos sendo processado na casa de Labão, volta para casa, para sua terra de herança. Quando chega lá, passa outros processos, começa a conquistar sua família, e aí logo pouco tempo o seu filho José, a sua esposa no caminho, morre no parto. Logo seu filho José é tirado de perto dele. E lhe é dada a notícia de que José havia morrido. Imagina os processos que esse homem passou. Poderíamos pensar que Deus foi injusto com ele. Não havia necessidade de tantos processos. Mas nós não podemos questionar ao Senhor. Porque Deus vê o final dos processos, Deus vê o resultado. A gente muitas vezes vê os processos. Poxa, esses processos são tão duros, Senhor. Aí o Senhor diz, filho, eu estou vendo o resultado. Eu sei que o melhor ainda está por vir. Aleluia. Ou seja, o resultado final da vida de Jacó foi que ele viveu abundantemente. Ou seja, foram 17 anos bem